Salmo 91. Vamos à leitura. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas, com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés ao leãozinho e à serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Deus. Bendito Pai que está nos céus. O teu nome, Senhor, seja santificado para todo sempre, de geração em geração. Queremos mesmo, Senhor, te agradecer por essa noite que o Senhor nos proporciona de estarmos na tua casa. Obrigado pelos cânticos, pelos hinos, pela tua palavra que já foi lida, pelas orações que já foram feitas, e por cada vida e alma aqui, Senhor, presente. O Senhor conhece, Senhor, verdadeiramente os intentos do coração de cada vida, de cada alma, Senhor, que está aqui nesta noite. Então o Senhor sabe, Senhor, qual é o intento verdadeiro pelo qual estas almas estão aqui. Peço que o Senhor, Pai, através do Espírito Santo, esteja falando aos corações, às vidas, às almas, abrindo-lhes o entendimento para a compreensão da sua palavra. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que temos em Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pela tua palavra. Cuida dos enfermos, dos necessitados e daqueles, Senhor, que estão longe de ti. Mas eu peço, querido Deus, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo é que oramos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Salmo 91 é um dos salmos talvez mais conhecidos da palavra de Deus. Talvez você já decorou o Salmo 91. Talvez na sua casa tenha uma Bíblia aberta com o Salmo 91. E aí você acha que o Salmo 91 é o espanta-fantasma. É aquele que fica lá espantando os mal-olhados, os mau-espíritos que entram lá dentro da sua casa. Irmão, o Salmo 91 não é isso. Salmo 91... ele não está aqui escrito porque não tem nenhum nome autoral. Não é de Moisés, porque só é dado a Moisés. Não é dos filhos de Corá. Também não é de Davi. Mas
pela vontade de Deus, ele entrou dentro das Escrituras. E ele está aqui. Salmo 91 talvez é o mais lido, mas o menos compreendido. O mais mal usado da palavra de Deus. Quando você para olhar a palavra das Escrituras, e como é de costume da sabedoria terrena, de costume, sabedoria terrena, aquela que Tiago descreveu na sua carta como diabólica. Os homens têm transformado a palavra de Deus em superstição e misticismo. Transformou o Salmo numa magia. Transformou o Salmo numa redoma, aonde todo aquele que quer se apropriar de uma segurança plena para que nada aconteça com ele, então ele entra dentro do Salmo 91. Aquele que quer ser imbatível, invulnerável, aquele que não quer ter problema com doença, problema com família, problema com relacionamento, problema financeiro e qualquer outro tipo de problema. Então vamos entrar no Salmo 91 e aqui nós entramos aqui na bolha e aqui nós estamos protegidos. Salmo 91 não é para isso. A palavra de Deus não é para essas coisas. Tem gente que decora o Salmo 91. E aí ele vai repetindo, como a reza, como a oração. E ele repete, porque ele quer que aquilo ali seja uma verdade na sua vida segundo o seu entendimento terreno. E não celestial. E não divino. Você quer ver uma coisa? Você está aí no livro de Salmo. Abra aí no Salmo 23, outro salmo extremamente conhecido. Versículo 1. Vamos ler só o primeiro versículo. Salmo 23. Então hoje nós vamos falar à luz, as escrituras, à luz do Salmo 91. Salmo 23. Salmo também extremamente conhecido, que a pessoa adora recitar ele, não é? E aí o primeiro versículo é, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então isso aí você põe lá na entrada da sua casa, você põe na entrada lá no seu carro um adesivo, você põe um adesivo no carro, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas nada vai faltar mesmo. Porque no texto aqui, não falta inimigo, não falta vale da sombra da morte, não falta nada dessas coisas. Então entenda uma coisa, nada vai faltar mesmo. Mas quando você projeta o versículo 1 do Salmo 23, achando então que todas as coisas que você acha que falta na sua vida não vai faltar, é um entendimento terreno e não bíblico. São coisas do homem da terra e não do homem celestial. Então aí você se apropria. Nada me faltará. Aí você já pensa em tudo que você acha que está faltando para você. Então a gente transforma a palavra de Deus no misticismo. Aí vira o versículo de caixinha de promessa. Sabe a caixinha de promessa que você tem lá na sua casa? Aí você vai lá, vamos ver. É o bolinho chinês. Não, irmão. A palavra de Deus não é essas coisas, não. Peraí. Não, para com isso, irmão. É por isso que as pessoas vivem uma vida meio conturbada, irmãos. Porque eles são mais místicos do que crente. Eles têm mais expectativa do que fé. Fé não é expectativa, irmão. Você sabia disso? Você quer ver uma outra coisa que chama a atenção dentro das Escrituras? Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento agora. Lá em Filipenses capítulo 4. Outro versículo também que a gente adora lembrar ele, né? Filipenses capítulo 4. Só que nós vamos ler do versículo 10 a seguir. Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 a seguir.
Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza. Primeiro nós temos que entender uma coisa. Quando esse homem está escrevendo essa carta aqui, ele está preso, irmão. Ele está lá em Roma, preso. E ele diz, no versículo 10, que ele se alegra de uma maneira sobremaneira no Senhor, por causa do cuidado dos irmãos para com ele. Versículo 10. E digo isso não por causa do que, irmão? Não por causa de pobreza, irmão. Versículo 11 ainda. Porque aprendi a viver contente. E em toda e qualquer situação, irmão. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Versículo 13, aquele que você coloca no carro. Aquele que você coloca na porta da sua casa, aquele que você coloca na porta do seu quarto. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso quando eu posso passar, quando eu não tenho. Tudo posso quando eu posso passar, quando eu tenho muito e sei que lá na frente eu posso não ter. Então quando você pensar na Bíblia, você tem que pensar na Bíblia num contexto geral e não de um versículo isolado que você quer criar um negócio dentro da sua cabeça ali. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí o apóstolo Paulo diz, eu aprendi. Isso não foi coisa, meus irmãos, de um dia nem de um ano. Para servir a Deus, você precisa aprender. Talvez você vai passar a vida toda aqui dentro da igreja e não vai aprender a servir a Deus. Você não vai aprender a viver do jeito que Deus quer que você viva. Você não vai aprender a viver da maneira que o Evangelho chamou você para viver. E é isso que nós temos feito com o Salmo 91. Colocado a Bíblia lá em casa, aberta, página está até amarela, porque é o Salmo, é a cruz que espanta o quê, irmão? O vampiro. A gente fez com o Salmo 91 igual a cruz. A cruz se espanta o mal-olhado, o vampiro. Na verdade, nós já aprendemos que a cruz na minha vida é para que o outro esteja guardado das minhas maldades, irmão. A cruz não é para me proteger da sua maldade contra mim. Na verdade, a cruz na minha vida é para proteger você, a sua vida, contra as minhas maldades. E aí eu uso a cruz para espantar o vampiro. Na verdade, a cruz na minha vida era para proteger o meu próximo. O meu irmão, das maldades que eu tenho na minha vida. Então a gente vai transformando a palavra de Deus em misticismo. E aí o apóstolo Paulo, quando ele chegou lá em Roma, lá em Atenas, aliás, no meio dos gregos, e aí levaram ele lá, no meio do templo deles, tá lá cheio de Deus para todo lado. Aí ele olha e fala assim, eu vejo que vocês são muito supersticiosos. Em outra tradução, talvez a sua Bíblia traz a palavra religioso. Eu vejo que vocês são muito religiosos. Então por isso que nós estamos transformando a palavra de Deus em superstição. É cruz para espantar o vampiro, é Salmo 91 para espantar o mal-olhado e o olho gordo, para proteger nossa vida. E não é nada disso, irmão. Vamos lá, Salmo 91. Abra a sua Bíblia. Vamos ler do versículo 1, 2, 9, 14. Então, para quem está direcionado esse Salmo 91? Versículo 1 e versículo 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio.
Versículo 9. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, para quem é o Salmo 91? É para aquele que já entrou debaixo das asas do Altíssimo. É para aquele que já está aos cuidados de Deus. É para aquele que verdadeiramente já entregou a sua vida a Cristo. É para aquele que se apegou ao Senhor com amor. Então ele não tem amor pelo prédio. Ele tem amor primeiro, não pelas pessoas. Ele tem amor primeiro por Deus, porque aí ele vai amar as almas, como Cristo amou a sua igreja. Então o Salmo 91 é para aquele que já está debaixo da sombra do Onipotente. É para aquele que confia no Senhor. É para aquele que confia, e não somente confia, mas o versículo 14 diz, ele conhece o meu nome. Porque fé se estabelece não em confiar. Porque você pode estar tentando confiar em quem você não conhece. Então fé se estabelece sobre quem eu conheço. E eu conheço Deus. E aí eu testemunho a minha fé em confiança. Então ele diz assim, esse salmo é para quem já confia no Senhor e conhece o seu nome. E dele é conhecido. Por isso, meus amados irmãos, o salvo, ele não vai na igreja. Salvo não vai à igreja, irmão. Salvo, ele é a igreja. Tem gente que só vai à igreja, irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ver as palavras do Senhor Jesus. Então vamos trabalhar o Salmo 91 à luz das Escrituras. Então para quem que é o Salmo? O Salmo é para aquele que está debaixo da sombra do Onipotente. Aquele que confia, aquele que conhece o nome, aquele que já dispensou o seu amor ao Senhor Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14 e versículo 15. Olha só, Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O salmista ele diz, olha, eu confio no Senhor. Eu conheço o seu nome. Eu já dispensei o meu amor ao Altíssimo. Por isso que eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Quando Jesus chegou diante de Jerusalém, na última semana da sua vida, quando ele está indo para Jerusalém para ser o cordeiro pascal, que vai ser imolado, ele olha para Jerusalém num parâmetro, e ele diz assim, e ele começa a chorar. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Quantas vezes Deus quer que você esteja debaixo das suas asas mesmo. Deus está esperando a sua vida debaixo das suas asas, da sombra do Onipotente. Deus está esperando que você realmente coloque todo o seu ser, a sua vida, o seu intento, tudo debaixo da sombra do Onipotente. E aí Jesus diz assim, uma coisa das minhas ovelhas, eu conheço elas e delas eu sou conhecido. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou conhecido delas. E a minha vida vai ser entregue por causa de cada uma delas. Então o Salmo 91 é para esse tipo de pessoa, para essas almas.
E aí quando você chega lá, Salmo 91, versículo 16. Olha lá. Salmo 91, 16. Saciá-lo-ei com longevidade. Você já conheceu algum servo de Deus que, bem novo, bem novinho, morreu? A morte levou? Você conhece algum crente fiel que na flor da sua idade, por uma doença, por um acidente, por uma tragédia, por uma morte súbita, Deus levou ele? Mas como é que está falando aqui que Deus vai dar uma longevidade para nós? Longevidade é longos anos. E o que você pensa sobre isso? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos esclarecer isso dentro da palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 5. A genealogia de Adão. Gênesis, capítulo 5. Eu vou saciar ele de longevidade. Capítulo 5, verso 21. Até o verso 24. Então, o que você pensa, talvez, de longevidade, é bem ao oposto do que Deus pensa. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. E depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. E aí você pensa em longevidade. Quem viveu mais? Aos seus olhos aí. O Matusalém, pastor. O Enoque com 365 anos. Deus levou ele para si. O Matusalém viveu 900 e lá vai algumas coisas de anos. Então a gente pensa em longevidade, quantidade de tempo e de anos vividos. Mas quando a gente olha para Deus, e aí Deus tomou para si o Enoque, então o Enoque foi levado para não ver a morte. Por isso que o Salmo 91 diz que ele verá a minha salvação. E a vida que Deus está falando no Salmo 91 não é uma vida de 900 anos, mas é uma vida de eternidade. O que nós muitas vezes não compreendemos é que nós queremos viver nesse mundo muito tempo. Quando você chega no tempo em que Noé vai nascer, o pai de Noé já tinha mais de 500 anos. Aí quando Noé nasceu, ele falou, olha, o seu nome vai ser Noé. Por que Noé? Porque um dia você vai dar descanso para nós. Você chega nos 70, 80 anos. A Bíblia diz que muitos, pela sua robustez, passam um pouquinho mais com vigor. Mas você pensa que você vai ficar com vigor até quando? Isso é uma realidade, irmãos. Isso aqui não tem para onde correr. É que a gente fica tentando burlar Deus. A gente acha que a gente vai enganar Deus. Não, irmão. Então vai chegar uma hora, irmão, que os anos da nossa vida vão pesar e vão pesar para valer. E aí você vai ter que ter um entendimento
que a longevidade do Salmo 91 é uma vida eterna. E não 80, 90 anos vivendo aqui. Não, irmão. Você já pensou em 900 anos de Matusalém, como é que foi? Irmão, sinceramente, a Bíblia diz que o que passar dos 70 é enfado e canseira. Imagina 900. Você não suportaria viver a maldade desse mundo tanto tempo. Mas quando o salmista diz que nós vamos ter longevidade, a gente logo pensa numa vida, quando eu tiver 80 anos, eu estou como 20. Não, irmão. Você vai estar com 80 mesmo. Então o nosso entendimento é isso. A longevidade. Muitos anos. E não vida eterna. Eu ouvi um testemunho de que um rapaz de 19 anos, crente, fiel a Deus, estava indo para o culto, o carro capotou, bateu a cabeça, 19 anos. Foi para a glória. Aí a família então não entendia. A mãe conversava com Deus e dizia: Senhor, por que o meu filho? Por que o meu filho, Senhor? Não tinha um outro pior aí, não? Tão bom o menino. Né? Não tinha um ruim aí, não, para o senhor dar uma pedrada nele. O senhor vai levar logo o menino bom. E a mãe está lá, despojando seu coração diante de Deus. Até então que ela entende uma coisa. Aquilo que nós demoramos para compreender. Ou talvez nunca vamos entender. Abra sua Bíblia em Isaías 57. O que é longevidade? Isaías 57. Versículo 1 e versículo 2. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o que, irmão? O mal, irmão. Versículo 2. E entra na paz. Descansam nos seus leitos os que andam em retidão. Então, por que as vidas dos servos de Deus, muitas vezes, o Salmo 91 parece que falhou? Mas não falhou não, irmão. Ele só foi levado para ele não ver o que, irmão? O mal. E deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o seu conceito de maldade? Qual é o seu conceito de mal para você? Em você? O que é uma coisa de mal que pode acontecer com você? Pensa aí, por favor. Você pode ficar doente? Você pode contrair uma doença aí, incurável. Você pode ser assaltado e tomar um tiro. Você pode ser roubado dentro da sua própria casa. O seu carro pode ser roubado. A sua moto pode ser levada. Os seus filhos podem ser atropelados. Você pode perder o seu emprego. Você pode perder o marido, a esposa. Então o que você pensa de mal para a sua vida?
Então o conceito de maldade é o que vai reger o Salmo 91. Porque ele diz lá que nenhum mal chegará à tua casa. Então quando a gente olha para a nossa vida, com os nossos conceitos de maldade terreno, e aí você vê você doente. Aí você vê algum ente querido seu doente. E aí você vê uma situação lá com filhos, filhas, problemático. Aí você vê uma situação com o marido ou com a esposa, problemático. Aí você vê uma situação de desemprego, problemático. E aí você lê o Salmo 91. E agora? Como é que você vai resolver isso? Então parece que o Salmo 91, ele não está funcionando, Deus ele não está funcionando na minha vida. Que parece que a apólice de seguro que venderam para mim lá na igreja não está funcionando. Porque eu queria uma apólice de seguro para a minha vida. Eu queria viver bem. Eu não queria ter problema. Eu não queria enfrentar dificuldade. Eu não queria ser nem quem que eu sou, muitas vezes. Olha só, irmão, isso é o que ele diz lá. Abra lá a sua Bíblia. Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá. Então qual é o seu conceito de mal? Ah, eu vou perder o que eu já trabalhei até hoje, pastor. Eu vou perder minhas coisas. Não sei. Esse é o seu conceito de mal? Quando a gente pensa no conceito de mal que nós temos, então nós temos que ir para o Salmo 91. Nós já estamos aí, vamos lá. Versículo 3 ao versículo 8. E depois versículo 10. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as penas das suas asas, sobre as asas estarás seguro. Sua verdade e pavês é escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Cairão os ruins, 1000 do meu lado e 10.000 dos outros ruins à direita. E tu não serás atingido. E ainda, porque eu sou tão bom e agora eu sou guardado, porque agora eu sou invencível, eu vou ver o fim dos outros. Versículo 8. Eu vou contemplar o fim daqueles que não são como eu, porque eu sou melhor do que eles. E aí eu fico contemplando os outros. A gente usa o Salmo mais ou menos assim. E aí quando a gente vê, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. E aí nós transformamos o Salmo no misticismo. Nós transformamos o Salmo no álcool em gel contra o Satanás. Porque o nosso conceito de maldade está equivocado. Completamente equivocado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Vamos ver o que Jesus, o Cristo, ele tem para nos dizer. Lucas 13, abra sua Bíblia lá, por favor. Lucas 13, do versículo 1 ao versículo 5. Naquela mesma ocasião,
Chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo, que se não vos arrependerdes, todos de igualmente perecereis. E aí a gente trabalha no Salmo com maldade que vai afligir o nosso corpo, com maldade que é doença, porque a doença tem me atacado, a falta de dinheiro tem me atacado, as coisas, os problemas têm me atacado a minha vida, e eu acho que isso daí, meus irmãos, é o mal. Na verdade, não. Jesus diz assim: por que vocês temem o mal? O mal desse mundo, o máximo que ele pode fazer com você é tirar o quê? Sua vida. O máximo. Não pode fazer mais nada. Antes vocês têm que entender que o maior mal não é a morte, mas é a vida errada que vocês estão vivendo. Essa sim vai causar a morte de vocês. O que Jesus está dizendo, o problema não é aquilo que nos mata. Que o problema é o viver de uma maneira equivocada acerca do reino de Deus e da palavra de Deus. Isso sim está nos matando. Transformando crentes em supersticiosos, em pessoas místicas. E não em servos de Deus. Então qual que é o problema dos homens? Eu vou ficar protegido, eu vou ficar guardado, e eu vou ver todo mundo lá que não serve a Deus como eu, o fariseu, sendo destruído. Porque o mal não vai chegar na minha casa. Mas o mal pode não chegar na sua casa, irmão, irmã. O mal já pode estar lá dentro. E ele está dentro de cada um de nós. Não é que o mal vai chegar na sua casa. É que o conceito de Deus, de maldade, é toda a raiz de amargura. O conceito de Deus de maldade é todo o espírito faccioso. O conceito de Deus de maldade é todo o ódio que você vai guardando dentro de você, o perdão que falta, a comunhão que falta. Então tudo isso diante de Deus é um conceito de maldade. É aquilo que você aninha dentro de você mesmo. E aí você está olhando para o Salmo 91 e achando que o mal vai vir de fora. Que eu estou dentro da bolha protegido. Não, você não está dentro da bolha protegido, você está lá dentro das suas maldades. Jesus ele diz assim, olha, as maldades procedem de dentro do coração dos homens. É de dentro. E aí nós olhamos para o Salmo 91, o Senhor vai me livrar do laço do... Não vai livrar, irmão. Sabe por quê? Porque o laço do passarinheiro são os ardis de Satanás. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, quando você acumula a ira, a raiz de amargura, o engano, o ódio
dentro de você um espírito de avareza, um faccioso, você está dando lado ao diabo. Então você acabou de cair no laço do passarinheiro. O passarinheiro já te pegou. Porque o problema não veio de fora, irmão. O problema está dentro. O apóstolo Paulo, ele traduziu o Salmo 91. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo traduziu o Salmo 91. Ele viveu o Salmo 91. Jesus, ele viveu o Salmo 91. Jesus escapou das ciladas de Satanás. Jesus tinha perseguições dia e noite sobre ele. As pestes e as moléstias estavam ao redor do Senhor Jesus. Leprosos, doentes, enfermos, lunáticos. Jesus, ele viveu o Salmo 91. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 8. E aí Paulo traduziu o Salmo 91. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, profundidade ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o Salmo 91, traduzido pelo apóstolo. E aí ele nos traz o ensinamento do que é o mal não sucederá a nós. Versículo 28. Do capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem. O mal, o grande mal da nossa vida, é como você está vivendo a sua vida. Sabe qual é o grande mal que sucede a cada um de nós? É a maneira errada de viver. Salmo 51. E uma maneira errada de viver, ela produz o quê? Salmo 51. Salmo 51, versículo 3 e versículo 4. O que produz uma maneira errada de viver? O mal. E como isso foi traduzido dentro da palavra de Deus? Pois eu conheço as minhas. Eu conheço o que de mim, irmão? O meu pecado. Então a minha maneira errada de viver me revela em mim as minhas transgressões. O pecado que eu cometo contra Deus e contra o meu irmão e contra o meu próximo. E o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4. Pequei contra ti somente pequei. Fiz o que era mal perante aos teus olhos.
Então esse é o mal do Salmo 91. E não o mal que a gente acha. Bati o carro, ai que mal, Deus não me guardou. Aconteceu um acidente comigo, Deus não me guardou. Ô pastor, por que Deus não me guardou? Mas Deus guardou você do mal, das suas próprias maldades, do seu próprio mal. É duro a gente reconhecer isso, irmão. E aí o Davi está dizendo, o mal que eu produzo, ele me causou tristeza. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo de uma maneira triste, sem alegria de ser salvo, por causa desse mal que se achega à vida. Quantas pessoas estão vivendo triste porque não têm alegria de ser um salvo, irmão? Quantas pessoas estão envelhecendo porque o pecado envelhece? Quantas pessoas estão apodrecendo? Porque o livro de Provérbios diz que a inveja, o pecado, ele apodrece os nossos ossos. E eu vou entristecendo e vou perdendo, meus irmãos, a alegria. Então é viver errado. Qual que é o mal, irmão? O mal é o tipo de vida errada que nós estamos vivendo como denominados crentes. Sem alegria. Apodrecendo. Por causa do pecado. E aí a gente acha que o mal está de fora. Hebreus capítulo 12. Vamos ler a Bíblia, irmão. É tão bom a gente ler a Bíblia. Não tem slide aqui para ler. É bom você trazer sua Bíblia. Eu quero que você tenha sua Bíblia na mão. Crente tem que levar a Bíblia para a igreja, irmão. Vamos lá. Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja uma raiz de amargura que brotando perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro, profano, como foi Esaú, o qual, por um respato, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É o mal das amarguras da nossa vida. Quantas amarguras você tem carregado dentro da sua vida aí? Coisas que você não consegue resolver. Coisas que se não for com a ajuda de Deus e da palavra de Deus, você não vai resolver. Coisas que o salmista está dizendo. O mal que nos separa. 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita. E tu não serás atingido. Parece o fariseu orando. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como essas pessoas aqui. Eu sou melhor do que eles. Parece o Pedro na ceia. Parece o Pedro no Evangelho de Marcos olhando para Jesus e Jesus dizendo assim, todos vocês vão fugir, todos. E ele com a espada na cinta falou assim, ó, se esses aqui que são os ruins, que o Senhor escolheu os ruins, eles podem fugir, eu não. E eu quero falar mais para você, Pedro. Você não somente vai fugir, mas você vai me negar
3 vezes ainda, só para você entender o que eu estou falando com você. Está entendendo, irmão, que Deus quer trabalhar a maldade que está em nós? Que nós caímos no leão que anda bramando, por causa das nossas maldades, irmão. E a gente acha que o Salmo 91 é uma redoma, que eu vou entrar lá dentro, estou protegido. Não, irmão. Então Jesus ensinou errado. No mundo tereis aflições. Jesus ensinou errado, irmão. A palavra de Deus está equivocada. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas que estão ouvindo um intérprete da palavra de Deus. E o nome dele é Satanás. Sabe por quê? Porque no dia que ele foi tentar Jesus lá no deserto, ele usou o Salmo 90. Está escrito, rapaz. Pode pular daqui. Está escrito lá. Aos teus anjos dará ordem. Fica sossegado. Tem gente ouvindo o Salmo 91 de Satanás. E não de Deus. Jesus falou o quê? Pular daqui? Não. Você não entendeu. Não tentarás ao Senhor teu. Irmão, tem gente ouvindo a palavra de Deus aí, mas é uma palavra de Satanás, não de Deus. Presta atenção na palavra de Deus, irmão. Talvez o intérprete que você está ouvindo seja esse. Por isso que você chega nas conclusões erradas da sua cabeça. A gente guarda o ódio, o ressentimento. Esse é o mal, irmão. Esse é o mal que acaba com a nossa vida, que nos mata. Marcos capítulo 7. Ainda tem bastante referência para a gente ler. Marcos capítulo 7. Versículo 21. Porque de dentro dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro. Tá certo, irmão? Tá entendendo o que o Salmo 91 está dizendo, irmão? Aí você acha que o mal está no outro. Não, o mal está no você. Por isso que muitas pessoas têm ouvido mais o Satanás do que a palavra de Deus, irmão. Eles querem ser o primeiro. Jesus diz, não, o último. Eles querem ser o maior. Jesus diz, não, o menor. Está entendendo, irmão? Você está ouvindo uma palavra ao contrário das Escrituras? Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos teus anjos darás ordem ao teu respeito, para que te guardem de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E agora, irmão,
Vamos subir aqui no prédio da igreja, aqui, ó. Começa a pular. Vai ter um bando de anjos aí para segurar você. Só que se você quiser ir, você vai. Eu não vou, não. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele viveu o Salmo 91. E sabe o que ele nos ensinou através da sua palavra? Lá em Mateus 7, 24. Ele nos ensinou a ser um homem e uma mulher prudente. Que anda de dia para não tropeçar. Ele nos ensinou, irmãos, a ter cuidado com palavra. A prudência. Jesus andou no Salmo 91, nesses versículos da prudência. Ele não tentou ao Pai. Jesus era um homem prudente. Ah, não, mas os anjos vão me guardar, não tem problema não. É mesmo? Você acha que Deus vai ficar cuidando de gente que fica tentando Ele? Não, irmão. Deus tem compromisso com aquele que está debaixo da sombra do Onipotente. Porque esse já entendeu a mensagem do Salmo. Salmo 91, versículo 13 ao 15. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. E na sua angústia. Você sabia que no Salmo 91 tem a palavra angústia? E na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Tudo bem. Na prudência, a palavra de Deus nos exorta no Salmo 119, versículos 104 e 105. A tua palavra, Senhor, para mim é lâmpada para os meus pés e luz para os meus. Para quê, irmãos? Para nós andarmos num mundo que está envolto às trevas. Isso é prudência. Quando eu paro no Salmo 91 e ele me diz que ele me invocará no dia da sua angústia, eu vou responder, porque eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Jesus, vamos encerrar lendo Evangelho de João, capítulo 19. No dia da sua angústia, Jesus viveu o Salmo 91, irmãos. Evangelho de João, capítulo 19. Versículo 28, 29 e 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, ele rendeu o seu espírito. É nesse dia que eu vou glorificar o meu filho.
Você sabe quando Jesus foi glorificado? Não foi quando ele entrou em Jerusalém que tinha palmas e duas multidões cantando. Não, irmão. Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem no nome do nosso rei Davi. Não, irmão. Jesus foi glorificado pelo Pai na cruz do Calvário. No dia da angústia, o homem chamado apóstolo Paulo, que escreve 13 cartas do Novo Testamento, 3 viagens missionárias, na sua segunda prisão em Roma, no calabouço insalubre, ele escreve sua última carta, 2 Timóteo, ele diz assim: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. E quando finda de escrever, o romano chama Paulo, um homem que fala no mínimo 4 idiomas, um poliglota, estudado nas melhores escolas de Tarso, um homem de dupla cidadania. Chegou a hora de você morrer. Numa prisão insalubre. Faltou Salmo 91 para ele, irmãos? O que os crentes estão querendo, irmão? Fala para mim. Você está vendo como a crentaiada tá? Estão fora das escrituras, irmão. Chegou a minha hora? Chegou. Vida eterna. Eu vou saciar ele de longevidade. E vou mostrar para ele a minha salvação. Jesus diz no Evangelho de João 10, eu lhes dou a vida eterna. Não hão